Eu vos saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos e eu estou aqui para dar continuidade nesta gravação sobre a quinta e última parte da grande multidão que não podia ser contada de Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao versículo 17, aonde fala sobre esta temática, sobre a grande multidão. Porém, eu quero aqui dar ênfase também sobre o arrebatamento da igreja, né? E esse arrebatamento, ele dá-se de forma bem precisa e notória, diferentemente ali do que está em Mateus capítulo 24, como a maioria dos intérpretes teológicos afirmam que aquele arrebatamento será o arrebatamento da igreja, né? Já outros historiadores e teólogos, eles afirmam que ali é a parousia, né? A vinda gloriosa de Cristo, quando ele vir para reinar pelos seus 1000 anos de reino milenar. No entanto, meus queridos irmãos, trata-se aqui, em primeiro lugar, de pessoas dos nossos países, né, das civilizações cristianizadas. Era aquela grande multidão aqui de Apocalipse capítulo 7. Elas ficaram, na verdade, aqui. Elas não foram arrebatadas juntamente com a igreja de Cristo Jesus, mas porque, na verdade, eram cristãos não de fatos, e sim cristãos nominais, ou seja, cristãos só de nome, né? Só aparência cristã tinham essas pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações da terra. Na verdade, elas desprezavam as advertências do Senhor Jesus. Nós vemos aqui em Mateus capítulo 24, versículo 44, que diz-nos: porque isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Né? É, essa é uma grande parte onde são chamados cristãos, né, que serão deixados, né, aqui para o período tribulacional. Na verdade, o que nós temos aqui é uma poderosa revelação de Cristo Jesus para, nas entrelinhas, para a igreja do Senhor Jesus. Né? O que dá-se aqui dentro dessa interpretação, na verdade, são os que foram deixados para trás, né? E que esses chamados cristãos, eles não deram, né, a importância devida às palavras de exortações da sã doutrina, eles não valorizaram a palavra de Deus e, no entanto, eles ficaram para trás. Como no tempo ou nos dias de Noé, né? Aqueles dias em que o Senhor Jesus diz de maneira breve, né, e clara que comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, né? Até o dia que veio o dilúvio. Mateus 24, versículo 38 e 39, né? Nós vemos aqui que eles, né, o perceberam, mas já era muito tarde para que eles entrassem na arca. E que foi exatamente assim, né, que haverá e que será o arrebatamento da igreja. Muitos, na verdade, que nos dias atuais não dão essa verdadeira importância,
chegarão, então, posteriormente, a se converterem sobre lágrimas, dores, perseguições, martírios, né? Onde o sangue de muitos hão de ser derramados, né? Mas o que salva esses crentes não são o sangue deles que se é derramado, mas sim o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A graça salvadora de Deus ainda continuará salvando aqueles que aqui ficarem por revelação da sua palavra, aonde ela convencerá esse povo do seu pecado, da justiça e dos juízos de Deus para aqueles dias, né? Com a conversão desse povo, eles passarão por tantas crises como, na verdade, nunca foram vistas, né? Eles terão sede, fome e não conseguirão, né, fugir da ira do anticristo, do falso profeta e do próprio diabo e Satanás, antiga serpente. Capítulo 7, versículo 16 de Apocalipse, nós podemos contemplar estas imagens, né? Agora, pensemos, né, no inumerável multidão, né, aqui de Apocalipse capítulo 7. Pois é durante a grande tribulação que haverá, queridos, né, todo tipo de devastações e destruições avassaladoras. Versículo 16, na verdade, conclui-se ainda que esse povo terão que sofrer sobre o extremo calor, né, que haverá de existir, que eles terão, na verdade, de passar por estas situações de flagelos, de verdadeira dor e aflição, aonde eles, na verdade, terá acabado somente todo o sofrimento após a morte, quando eles chegarem na glória. Está escrito que não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum, porque Deus mesmo habitará sobre eles e será a sua proteção. Razão esta, porque se acham diante, né, do santuário do Deus vivo, do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu tabernáculo, capítulo 7, versículo 15. Ele mesmo, Deus, protegerá, portanto, na verdade, disso concluímos apercebidamente que tudo eles sofreram. Agora, os horrores, os terrores dos que ficaram para trás, eles são terríveis. Tomemos, por exemplo, a vida da parábola do Senhor Jesus, que diz que estarão dois no campo, um será tomado, outro será deixado, e que um desaparecerá no arrebatamento da igreja e o outro ficará aqui para contar a triste história de sua vida, que apesar de tantas vezes ter ouvido a pregação do evangelho, ter resistido na hora do apelo e não ter aceitado o plano salvífico de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha nele, em Cristo Jesus, a vida eterna. E então, nós vemos aqui, meus queridos irmãos, já o início também dos juízos divinos, né, sobre os primeiros 7 selos, né, e também sobre as 7 trombetas de Deus e, por último, as 7 taças da cólera, da ira,
fulminante de Deus sobre os povos e as nações rebeldes. Vemos também que essa grande multidão, ela faz parte não somente de muitos cristãos de nome, né? Mas também daqueles que se converterão posteriormente ao arrebatamento da igreja e que, sem dúvida, também milhões e milhões de pessoas ainda haverão de serem salvas durante o período da grande tribulação. Nós temos que ver que quando o dia da ira do Cordeiro, ou seja, todo o universo começar a ruir, amados e queridos irmãos, aqueles que aqui estão, recordarão e procurarão a Bíblia, a palavra literal de Deus, conhecendo do que isso se trata do grande arrebatamento, muitos deles haverão de aceitarem e de se converterem à pessoa de Cristo Jesus. Hoje, elas precisam ouvir o Senhor. E o tempo da vinda do Senhor está próxima. O chamado de Deus para todos nós é: arrependei-vos, porque o Senhor está próximo. Né? E que seja através da palavra pregada, da palavra do Senhor anunciada em rádios, em TVs, seja qual for a forma, seja qualquer outras oportunidades que antecederão a era tribulacional. E quando chegar esse período tribulacional, queridos e amado ouvinte da palavra de Deus, a verdade é que não terão mais oportunidade de se tornarem membros no corpo de Cristo, fazer parte da noiva do Cordeiro. Eles ficarão aqui e, infelizmente, eles não receberão a coroa e nem sequer aperceberão o dia do arrebatamento, no qual Jesus Cristo disse que o dia e a hora ninguém sabe. Muitos poderão objetivar, mas não é possível, mas porque o arrebatamento ainda está por acontecer, mas depois que este fato ocorrer, na verdade, queridos, já será tarde demais para aqueles que não estiverem preparados, espiritualmente preparados por Deus. Nós vemos aqui, na verdade, que para aqueles tempos, alguns pregadores dizem que o Espírito Santo será tirado da terra, que o Espírito Santo não estará mais aqui. E isso com que ele se retirar juntamente com a Igreja de Cristo. Mas possamos ver que esta obra do Espírito Santo, ela permanecerá a si mesmo aqui na terra. A Igreja de Jesus é arrebatada porque é o Espírito Santo que convence o pecador do que da justiça, do que mais, né, da justiça, do pecado e do juízo de Deus. Tomando por base esta palavra do Senhor, que foi o próprio Senhor Jesus que disse que após mim enviarei o Consolador, o Espírito Santo da verdade, e ele vos ensinará tudo o que eu vos tenho dito. Esta obra do Espírito Santo, ela consiste dele mesmo, vivificar através da palavra de Deus o coração do mais vil e perdido pecador. A palavra de Deus, quem ouve o Evangelho,
com certeza, com o coração se crê para a justiça, e com a vossa boca se crê, se faz confissão para a vossa salvação. Nós temos aqui um aguilhão no coração. Pecados, as vontades, as paixões, as cadeias pecaminosas que, como uma bomba relógio, ela pode explodir a qualquer momento, e essa deflagração impedirá para o arrebatamento da igreja aqueles que estão pegados às suas paixões infames, aqueles que estão pegados ao amor ao pecado e às coisas mundanas. A palavra de Deus nos diz: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Pois quem constitui-se amigo do mundo, constitui-se amigo de Deus. E esta palavra foi dirigida de forma dura, chamando-os a esses de adúlteros, né? Ou seja, que trocaram a Deus pelas paixões e pelos prazeres terrenos. Mas, meus queridos irmãos, a palavra de Deus produzirá vários milagres da graça que ainda no período tribulacional. Muitos exclamam: Senhor, aceita a mim, pecador. Ninguém será então rejeitado, porque o Senhor Jesus Cristo disse que o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, né? Tudo que o Pai me dá virá a mim, o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Isso está em João capítulo 6, versículo 37. Mesmo que o Espírito Santo com a igreja, né, tivesse sido retirado da face da terra, né, nós podemos ainda confiar no que profeticamente a palavra de Deus, que é a verdadeira profecia, ela vê se haveria de ser cumprida mesmo no período tribulacional. Aqueles que se arrependerem, forem tocados pela palavra de Deus, que é espíritos de vida, né? Como dizia o apóstolo Pedro: Mestre, onde iremos e a quem seguiremos, se somente em ti há as palavras, né, de vida e de vida eterna, né? Aonde a palavra de Deus está, ali estará o próprio Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, os amados ouvintes da palavra de Deus, porque o agir de Deus é soberano, é divino, é perfeito, é amoroso e é agradável. O agir de Deus, ele faz coisas maravilhosas e gloriosas, pois antes de Gólgota e também de Pentecoste, nos dias dos profetas e através dos profetas, vemos aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, né? Onde a diferença consiste em que antes de Pentecoste, ninguém nascia pelo Espírito Santo. O Espírito não agia como espírito de filiação de Romanos capítulo 8, versículo 6, mas participou, por exemplo, da criação. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, e que o Espírito de Deus ainda há de pairar em muitos corações de vidas que estão perdidas. Isso está em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Neste sentido, nós podemos ver os tremendos e maravilhosos agir de Deus posteriores pelo Espírito Santo durante a grande tribulação, amados e queridos irmãos, pois está claro e bem objetivado quando nós lemos no capítulo 7, versículo 14, que eles lavarão suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então está agindo o Espírito
Espírito de Deus, de 1 João capítulo 1, versículos 5 e 6. Esses salvos não terão a experiência do nascimento como nós a conhecemos, sendo que conforme 1 Coríntios 12, versículo 13, todos somos em um e só Espírito, batizados em um corpo, mas através de arrependimento e de conversão, através de muito choro, de muita lágrima, de muita dor no coração, eles haverão de se arrependeres e serão, para a glória de Deus, salvos para a vida eterna. E o Senhor será glorificado, e aqueles realmente que se converteres, é provado pela palavra de Deus, aqui de capítulo 7, versículo 14 de Apocalipse, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Oh, aleluia, glória a Deus. Meus queridos, mais uma coisa na verdade, chama atenção aqui nesta passagem, que esta grande multidão, formada de todos os povos, tribos, línguas e nações da terra, nós vemos aqui duas coisas importantes. Primeiro, eles lavarão as suas vestiduras, seu interior, seu coração, sua vida, eles entregarão nas mãos de Deus, cumprindo-se o salmo que diz: confia no Senhor e entrega a Ele todos os seus caminhos. Glória a Deus. É nesse sentido que o sangue do Cordeiro de Deus ainda haverá de lavar vidas e deixarem mais alvas do que a neve. Portanto, do outro lado, na verdade, eles entregarão suas vestiduras, seus corpos, e tornar-se-ão um com Cristo Jesus, nosso Senhor, por meio da morte, por meio da perseguição, por meio da humilhação, por meio da ultrajação, mas eles não negarão o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles confessarão até mesmo na hora do martírio, até mesmo na hora da morte. Eles não negarão a palavra de Deus e nem o testemunho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, aleluias! Eles alcançarão a vida eterna, eles serão salvos, redimidos, lavados e purificados, tornar-se-ão mais branco que a neve aos olhos de Deus, porque de fato eles se arrependeram e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. No entanto, meus queridos e amados irmãos, me desculpe pela forma tão emocionada com a qual eu estou aqui neste momento, mas a verdade, meus queridos e amados ouvintes da palavra de Deus, é que pouco tempo ainda resta. A vinda do Senhor está breve, está às portas. Jesus está quase chegando para arrebatar a sua igreja. Eles iam ser mortos, meus queridos, como igualmente eles foram, para a glória de Deus. No capítulo 6, versículo 11, nós podemos ver esta passagem que dizia: então, cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Apocalipse 6, versículo 11. Agora foi completados, meus queridos, o número dos mártires
em meio àquela grande multidão, em meio à grande tribulação. E que eles estão, de fato, diante do trono de Deus e do Cordeiro. Louvado seja Deus, o Pai e ao Filho. Nós temos aqui a personificação. E pensemos nesta personificação de Babilônia. Babilônia não poderá vencê-los. A perseguição do anticristo, do falso profeta, do dragão, da besta fera, de Satanás, não poderão vencê-los. Pois a sua fé é mais preciosa do que o ouro que perece, como dizia o apóstolo Pedro em sua Epístola Universal. A fonte da sua bem-aventurança é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que se encontra no meio do trono, aleluia, os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida. Versículo 17. Seus sofrimentos, suas dores, suas aflições, suas tribulações, será transformado em glória resplandecente, o fulgor da glória de Deus. Haverá de estar sobre estes irmãos que virão daquela grande e incontável multidão, porque Deus mesmo lhe enxugará dos seus olhos toda lágrima. Sim, Deus, o Criador, o soberano, o onipotente, o eterno, enxugará de cada um deles e de forma bem individualmente todas as suas lágrimas, toda a sua tristeza, toda a sua aflição, transformará em gozo, paz e alegria do Espírito Santo de Deus. E aquela grande multidão, queridos irmãos, a glória de Deus resplandecerá sobre a vida de cada um deles, que a glória de Deus resplandeça nos dias atuais, em nossas vidas, em nossos corações, no chamado de cada pastor, de cada obreiro, na vida de cada membro do corpo de Cristo, na vida de toda a igreja do Senhor, resplandeça a glória do Senhor, pois, aleluias, glória a Deus, não haverá dia e nem haverá mais noite, porque, oh, aleluias, eles poderão estar então diante do Deus Todo-Poderoso e a própria glória de Deus será manifestada sobre cada um deles. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a igreja haverá de ser arrebatada. E isso antes da grande tribulação. A noiva do Cordeiro, aonde não se há rugas, nem manchas, nem máculas do pecado, mas haverá nela os frutos, a obra do Espírito Santo, a benignidade, a longanimidade, a temperança, a fé, a mansidão, o amor, que contra estas coisas não há lei, nada poderá jamais tocá-la, porque a glória do Espírito de Deus estará sempre sobre ela. Por isso, queridos, é feita uma exortação para os nossos dias. Se ouvires agora a voz do Senhor teu Deus, não endureça os vossos corações, mas dá teu coração completamente, totalmente a Jesus neste momento. Pois a palavra de Deus também nos afirma, de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2 e 9. Pois nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus, aleluia. Meu querido e amado ouvinte da palavra de Deus, este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos, e eu quero deixar aqui
o apelo nesta mensagem, o zelo e o amor com o qual o apóstolo Paulo pregava a palavra de Deus ali aos irmãos de Corintos. Pois Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 1 e 2, já na sua segunda epístola, ele dizia: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão, pelo amor de Deus para convosco, para que não recebeis a graça de Deus em vão, pois eis aqui hoje o tempo aceitável, eis aqui hoje o dia da vossa salvação, hoje é o tempo aceitável, hoje é o dia da vossa salvação. Para você que tantas vezes ouviu a pregação do Evangelho, para você que independentemente está ou não dentro de uma igreja, mas que precisa de vir para este concerto com Deus, para estar preparado pelo Senhor e por sua palavra para o dia do arrebatamento eminente da igreja. Venha aqui hoje, neste momento, onde você estiver, dobre os seus joelhos, reconcilia-te com o Senhor teu Deus, volta à casa paterna, pois preparados estão os teus vestidos, o anel será colocado em seus dedos, alparcas novas nos teus pés, e haverá de ter um grande banquete, meu querido, ali na ceia do Cordeiro de Deus, na glória, nos céus, quando a igreja for arrebatada, nós passaremos ali juntamente com o Senhor durante 7 anos, e depois a igreja volta aqui para juntamente reinar com Jesus e com os 144 mil israelitas de Apocalipse capítulo 7, de Apocalipse capítulo 14, de Apocalipse capítulo 12. Venhas neste momento reconciliar-te com Jesus. Venha neste momento aceitar, confessar Jesus pela primeira vez, quem sabe na sua vida. É a melhor e a mais certa de todas as decisões que o ser humano pode tomar, pois o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz que todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai e de seus anjos que estão nos céus. Hoje é o dia. Hoje é o dia de você abrir a porta do teu coração. Hoje é o dia em que o Senhor está dizendo através de Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. E se alguém, querido, esta porta é a porta do teu coração. E se alguém, se você nesta noite abrir a porta do teu coração, da tua vida, para Jesus entrar nela, Jesus Cristo disse que entrará e fará em ti morada. Ele será contigo e tu serás com ele. Na verdade vos digo, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que Jesus fala e falou a você durante todo o tempo desta mensagem. No entanto, eu agradeço por sua atenção, pelo seu carinho, pela sua amizade, pelo seu respeito, em ter passado todo esse tempo, e com certeza não é perdido, de você ouvir a palavra de Deus. Encerra-se aqui a quinta e última parte das gravações dessas séries de vídeos, onde eu dei ênfase durante todo o tempo à grande multidão que não podia ser contada, né? De Apocalipse 7, versículo 9 ao 17, e também ao arrebatamento da igreja. Tá? Agora termina aqui esse parágrafo que foi aberto ali na abertura do sexto selo, né? Foi aberto este parágrafo onde vimos ali os 7.000 israelitas, 12.000 de cada tribo dos filhos de Israel, e aqui a grande multidão, né? Que fala aqui no capítulo 7, né?
a partir do versículo 9 até o versículo 17. Meus queridos, a próxima gravação, né, daremos continuidade sobre a abertura do sétimo e último selo, né, onde Deus haverá de operar nesta mensagem para a honra e a glória do seu nome. Eu peço aqui as vossas orações, peço também que você curta deixe o seu like, deixe também o seu comentário, que você possa compartilhar esta mensagem com pessoas da sua família, com amigos, com seus amigos, com seus conhecidos, né? Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai operar e alcançar vidas que estão precisando de ouvir esta mensagem. E peço também aqui que você nos ajude, né, a divulgar a palavra de Deus. A paz do Senhor, um abraço fraterno desde que vos fala, evangelista Rubens Carlos.